Sabe, geralmente, quando a gente pensa num plano de resposta a emergências dentro de hospitais, existe meio que uma expectativa quase ilusória de uma precisão cirúrgica mesmo, sabe? Ah, com certeza. Aquela coisa de filme, né? Exato. É tipo ler uma partitura de orquestra clássica. Acontece um incidente grave, a partitura é aberta e cada profissional parece ter o seu momento exato para atuar. O maestro levanta a batuta e as regras estão todas ali, perfeitamente alinhadas no papel. Mas essa é uma visão super idealizada. É um cenário desenhado em escritórios, feito para ser totalmente previsível, e a gente gosta desse conforto, né? Aham, traz uma segurança falsa. Sim, a ideia de que no meio de um caos absoluto de uma crise, vai ter um manual rígido ali, com passos enumerados de 1 a 10, que vai guiar cada movimento e garantir a segurança de todo mundo. Só que a realidade de um evento com múltiplas vítimas não costuma ler partituras. De repente, a porta da emergência abre, o imprevisível simplesmente acontece e aquele manual impecável praticamente voa pela janela. A dinâmica muda completamente em frações de segundo. E muda de um jeito que nenhum checklist consegue acompanhar. Verdade. E a nossa exploração profunda de hoje foca exatamente no que sustenta uma operação de resgate quando esse plano original falha de forma espetacular. Nós vamos olhar para uma situação real, onde a infraestrutura que salvou o dia não foi feita de concreto, não foi feita de protocolos ou diretrizes engessadas, mas puramente de laços humanos. E a base para essa nossa conversa de hoje é um trabalho de pesquisa, assim, incrivelmente detalhado. Muito rico, né? Nossa, demais. É um material que traz um rigor metodológico muito forte para analisar os bastidores de um desastre ambiental terrível, mas ele faz isso através de uma lente extremamente humana, o que é raro. Sim. Então, para dar o contexto exato e os devidos créditos aos pesquisadores, hoje a gente vai mergulhar num artigo científico intitulado, o título original é Coming Together Enabled Adaptive Capacity in Responding to the Waka-Ari White Island Eruption, a Grounded Theory Study. E traduzindo livremente para quem está nos ouvindo, seria algo como: a união possibilitou a capacidade adaptativa na resposta à erupção de Waka-Ari/White Island. Um estudo de teoria fundamentada. Perfeito. E as autoras dessa pesquisa são a Adele Ferguson, a Ciri Wigg, a Kim Ward e a Rachel Park. É um trabalho colaborativo fascinante. Ele envolve instituições lá da Nova Zelândia, como a Universidade de Auckland e o Hospital de Whakatane. O Atuora, certo? Isso, exatamente. E eles trabalharam em conjunto com a Universidade de Stavanger, lá na Noruega. E um detalhe super importante sobre esse artigo científico, ele foi aceito agora no final do ano de 2025 e tem a sua publicação programada para a edição de 2026 de um periódico muito prestigiado, que é o International Journal of Disaster Risk Reduction. Da editora Elsevier. Isso. E vale destacar que a publicação nesse periódico específico valida muito o peso desse estudo, porque estamos falando de uma revista que é totalmente dedicada a estratégias de redução de riscos em desastres globais. Não é qualquer publicação. Com certeza. E antes da gente entrar nos detalhes daquela tarde fatídica, eu faço aqui um rápido aviso de transparência para quem está nos acompanhando agora. O conteúdo de hoje é uma síntese automatizada, sabe? Ela foi criada com o apoio de inteligência artificial para ajudar a gente a extrair e organizar os pontos mais cruciais dessa pesquisa que é super densa. É uma ferramenta ótima para digerir esses dados acadêmicos pesados. Aham. E se quem está nos ouvindo valoriza esse tipo de análise aprofundada, embasada em evidências reais, fica o nosso convite. Sigam o canal, curtam esse conteúdo e compartilhem com outras pessoas. É realmente a melhor forma de ajudar a difundir informações de qualidade. Sem dúvida. É sempre muito importante democratizar o acesso a esse nível de análise científica. Bem, então vamos à nossa missão de hoje. O cenário é dezembro de 2019. Um desastre ambiental devastador ocorreu lá na Nova Zelândia, que foi a erupção repentina do vulcão Waka-Ari. Também conhecido como White Island. Exato. E esse evento deixou múltiplas vítimas com queimaduras gravíssimas, uma situação de emergência gigantesca,
Mas o nosso foco aqui não é a geologia por trás da erupção, tipo a física do vulcão em si. Até porque a pesquisa foca na resposta de saúde, né? O que tinha apenas 100 leitos. A missão hoje é compreender a extraordinária capacidade de resposta da equipe de saúde desse lugar. Ok, vamos desvendar isso, porque existe um contraste gigantesco entre o que se espera de uma resposta a um desastre, com aqueles manuais e listas de verificação rígidas, e o que realmente funcionou na prática através de relações interpessoais profundas. E para nossa audiência entender o tamanho desse contraste, a gente precisa voltar ao instante zero de tudo isso. O início daquele caos foi, incrivelmente distante do que se ensina em qualquer treinamento de gestão de crises. Como assim? Me conta como foi a chegada dessa notícia. Então, a tarde daquele dia 9 de dezembro de 2019, começou como um turno de trabalho absolutamente corriqueiro no hospital de Whakatane. Um dia normal, todo mundo na sua rotina. Exatamente. Médicos estavam ali em seus escritórios, os enfermeiros cuidavam das alas de internação, a unidade de terapia intensiva funcionava na sua rotina normal, e o mais chocante dessa história toda, não houve um alarme oficial imediato soando pelos corredores. Sério? Nada? Nada. Nenhuma mensagem do governo apitando em todos os celulares da equipe simultaneamente, sabe? Aquele aviso clássico de emergência. Nossa, os relatos dos profissionais de saúde entrevistados no artigo são bem impressionantes, justamente por causa dessa banalidade inicial. A notícia de que um vulcão enorme havia entrado em erupção e que dezenas de turistas estavam na ilha naquele momento, isso não chegou por um sofisticado sistema de rádio de emergência. Pois é, chegou pelo boca a boca. Sim, pelo boca a boca. Chegou por grupos de redes sociais, cara. O artigo até descreve que uma pessoa simplesmente olhou para o aplicativo do Facebook ali no celular, virou para o colega do lado e comentou: "Nossa, olha aqui, o vulcão entrou em erupção." É muito surreal pensar nisso, né? A pessoa descobriu um desastre pelo feed do Facebook dentro de um hospital. Muito. E teve outro funcionário que simplesmente olhou pela janela do primeiro andar do hospital, direcionou o olhar ali para o oceano e viu a enorme coluna de fumaça cinza e preta subindo no horizonte. Foi visual, sabe? E é super compreensível que essa informalidade quase absurda no recebimento da notícia tenha gerado uma incredulidade inicial gigantesca dentro do hospital. As pessoas não acreditaram. Nem um pouco. O estudo, inclusive, teve o cuidado de usar pseudônimos baseados em árvores nativas da Nova Zelândia para proteger a identidade dos profissionais que deram os depoimentos. E um desses participantes, que foi identificado pelo nome da árvore Totara, relatou algo muito revelador. O que ele disse? Quando o alerta de que eles poderiam receber vítimas em massa começou a circular pelos corredores, a equipe achou que era uma pegadinha. Eles pensaram pronto, lá vem a administração tentando nos testar com mais um daqueles treinamentos surpresa que não estava na agenda. Caramba! E tem um detalhe logístico nesse ponto que me marcou muito pela tensão da coisa. Alguém da equipe correu até o responsável pela telefonia do hospital e pediu urgentemente para emitir o código de alerta geral para todos os bips e ramais internos, para avisar sobre um evento real com múltiplas vítimas. E qual foi a reação da atendente? Então, o atendente, totalmente acostumado com a rotina burocrática e achando que era teste, hesitou. Ele virou para a pessoa ali no desespero e perguntou calmamente: "Espera, isso é uma simulação?" Nossa. Sim, e a resposta que ele recebeu foi um grito visceral. Um sonoro "não, não é", carregado com palavrão ali no meio para quebrar qualquer tipo de dúvida sobre a gravidade daquele instante. Mas assim, me permita fazer uma pequena provocação aqui. Fica à vontade. Isso soa exatamente como aquele jogo infantil de telefone sem fio, né? Totalmente. Alguém vê a fumaça, manda uma mensagem, outra pessoa avisa no corredor e a história vai se espalhando. Como é que um sistema de saúde moderno, que lida diretamente com vidas humanas, acaba dependendo de, fofoca de corredor nos primeiros minutos de um desastre ambiental de grandes proporções? Isso não é uma receita infalível para um fracasso estrutural gigantesco? O que é fascinante aqui é que se a gente olhar apenas para a superfície, sim, parece um erro crítico absurdo.
Parece que tudo vai dar errado. É a impressão que dá. Mas a análise acadêmica das autoras usa a lente da teoria de sistemas complexos para explicar por que esse hospital não entrou em colapso. A falta de informações oficiais vindas de cima não paralisou a equipe. Interessante. Por que não? Porque, na verdade, essa comunicação boca a boca ativou instantaneamente uma rede de confiança que já existia ali. E um sistema altamente complexo, enfrentando um choque externo inédito, tipo um vulcão explodindo, esperar por ordens hierárquicas pode ser fatal. Entendi. O tempo de resposta precisa ser muito mais rápido do que a burocracia. Exato. A equipe de Whakatane não ficou ali de braços cruzados aguardando um diretor com uma prancheta na mão dar autorização para começar a se mexer. A familiaridade entre os funcionários permitiu que a mobilização de leitos e materiais começasse quase que organicamente, na mesma hora. E ainda bem, viu? Eles precisaram de absolutamente cada segundo de vantagem que essa mobilização informal proporcionou, porque a realidade bateu à porta de forma muito brutal logo em seguida. O momento em que a teoria e aqueles boatos iniciais se transformam em ação concreta é descrito no artigo com uma intensidade que, sério, parece cena de cinema. A chegada das vítimas, né? Sim, não teve um aviso formal e estruturado da aviação civil dizendo: preparem-se, estamos a 5 minutos de distância com 10 pacientes críticos precisando de vagas. Não teve isso. Como foi então? A equipe simplesmente começou a ouvir o som inconfundível dos rotores de helicópteros se aproximando e pousando diretamente no heliponto do hospital, sem aviso prévio, um atrás do outro. E esse é o momento crítico de ruptura que a gente comenta. Os pesquisadores chamam essa fase no estudo de tomar consciência da dimensão da tragédia. Os profissionais correram para fora. Imagina a cena. Os rotores dos helicópteros ainda giravam em altíssima velocidade, levantando vento e muita poeira por todo lado. Deve ter sido aterrorizante. Muito. E de dentro das aeronaves, eles começaram a retirar as primeiras vítimas da ilha. Eram pessoas que estavam completamente cobertas, da cabeça aos pés, com uma camada grossa de lama escaldante e cinzas vulcânicas altamente tóxicas. Gente, pensa na logística assustadora disso. Um pequeno hospital rural de apenas 100 leitos, de repente precisa absorver uma onda de pacientes com traumas complexos e queimaduras severas no corpo inteiro. Isso exige uma adaptação espacial, assim, imediata. E eles tiveram que improvisar rápido, né? Muito rápido. Os relatos contam como eles tiveram que esvaziar leitos da unidade de terapia intensiva em questão de minutos. Pacientes que já estavam internados lá, mas que apresentavam uma condição médica um pouquinho mais estável, foram colocados em macas e transferidos às pressas para enfermarias comuns. Nossa, simplesmente para liberar espaço. Exato, simplesmente para liberar as máquinas de suporte vital para quem estava chegando da ilha naquela situação crítica. E o próprio fluxo de entrada, que geralmente é super planejado para emergências, desmoronou completamente sob a pressão. O caos ali na triagem foi imenso. O artigo até detalha que o plano de contingência estipulava uma entrada específica e ordenada para as ambulâncias e macas. O que faz sentido num dia normal, né? Aham. Mas no calor do momento, com múltiplos helicópteros chegando e vários veículos entrando ao mesmo tempo, os pacientes começaram a entrar pelas portas erradas do hospital. Ai, meu Deus. E aí? A equipe teve que reconfigurar todo o fluxo de circulação do setor de emergência ali no meio de uma enorme confusão, improvisando rotas alternativas pelos corredores para evitar engarrafamentos de macas e gargalos. O que, mais uma vez, levanta uma dúvida enorme sobre a forma como a gente pensa a segurança institucional. Pensa bem. Governo e secretarias de saúde e hospitais gastam milhões, passam anos criando manuais de contingência super pesados e detalhados. Durante esse desastre ambiental extremo, com cinzas vulcânicas sujando o chão e macas se cruzando em portas erradas, as pessoas simplesmente jogaram esse manual de contingência no lixo? Ou será que o plano oficial serviu de alguma base invisível ali, operando meio que por trás das cortinas enquanto eles improvisavam na frente? Se conectarmos isso com o quadro geral das descobertas do artigo, a resposta se torna muito mais nuançada do que um simples, usaram ou não usaram o manual. Certo. Como assim nuançada? Os planos formais não foram totalmente abandonados, sabe? Eles forneceram a arquitetura básica de como agir.
Por exemplo, os papéis de delegação de leitos e a hierarquia de liberação dos setores seguiram meio que a lógica do plano prévio. A fundação estava lá. Exatamente. No entanto, e este é o ponto crucial e mais inovador da pesquisa, o que os relatos dos participantes destacam repetidamente não é a genialidade daquele manual, mas sim a extraordinária capacidade adaptativa coletiva deles. O planejamento prévio deu a estrutura geométrica da resposta, digamos assim. Mas não engessou o processo. Não engessou. A velocidade impressionante da equipe, aquela flexibilidade para mudar o fluxo inteiro de triagem em 30 segundos e a eficácia real da operação. Tudo isso veio puramente do fato de as pessoas saberem quem é quem dentro daquele hospital. Ou seja, é a diferença brutal entre você apenas ler sobre como fazer algo e ter a confiança cega na pessoa que está ali do seu lado, trabalhando com você no plantão. Exatamente. A capacidade, por exemplo, de um enfermeiro olhar para um médico do outro lado da sala barulhenta, reconhecer as habilidades dele instantaneamente e confiar na decisão clínica que ele vai tomar, sem precisar, sei lá, solicitar uma autorização formal ou preencher um papel. Foi essa dinâmica humana invisível que sustentou a estabilização de tantos pacientes críticos simultaneamente. Uau! E isso nos transporta diretamente para o coração desta pesquisa. A fundação cultural de tudo isso, que tornou toda essa resposta orgânica possível. É aqui que o artigo introduz um mergulho profundo no conhecimento indígena maori. Que é a população nativa da Nova Zelândia. Isso. Para entender de verdade o que aconteceu naquele pequeno hospital rural, as autoras explicam que a gente precisa entender dois conceitos fundamentais dessa cultura: o Wakawanangatanga e o Wakapapa. E é muito legal notar que as pesquisadoras adotam um tom muito respeitoso no texto para explicar que esses conceitos não são apenas jargões decorativos que ficam bonitos numa placa, sabe? São realidades vividas diariamente pela comunidade local ali. E como eles explicam o Wakawanangatanga? Esse termo se refere ao processo contínuo de construir e nutrir relacionamentos íntimos e de muita confiança, através de experiências compartilhadas ao longo do tempo. Sabe, é a criação deliberada de uma grande família estendida, mesmo no trabalho. Incrível. E o outro conceito? O Wakapapa diz respeito à genealogia, mas, atenção aqui, não apenas na visão de árvore genealógica humana, de pai para filho. É uma conexão histórica, espiritual e supervisceral com a terra em si, com o ambiente natural e com os grandes ancestrais deles. O que muda completamente a percepção do evento inteiro. Para a tribo local, a tribo de Matatua, aquele vulcão, o Wakassari, não é apenas um amontoado de pedras bonito no meio do oceano. Não é apenas um ponto turístico que atrai um monte de visitantes estrangeiros. Ele é reverenciado ativamente como um ancestral vivo. É parte da família, literalmente. Então, quando o vulcão entrou em erupção, não foi sentido por eles apenas como um desastre ambiental impessoal, distante. Foi sentido como um evento profundo, quase de luto, acontecendo com uma entidade intimamente ligada à história daquela comunidade. E essa densidade cultural, sabe, esse entrelaçamento profundo entre as pessoas que vivem ali e a terra que pisam, permeava completamente o quadro de funcionários do hospital, porque muitos eram da comunidade. O estudo documenta o que as autoras cunharam brilhantemente de profissionalismo relacional. Gostei desse termo. O que significa na prática? Tem um relato belíssimo de um participante que foi identificado como Kauri. Ele narra que ali durante o pico absoluto do atendimento, quando o caos parecia insuperável, ele parou por um segundo e observou os leitos da emergência. Em cada maca havia 3 ou 4 profissionais tentando estabilizar vítimas com queimaduras assim terríveis. Um cenário desolador. E o que ele notou no meio disso? O que lhe tolo foi que aquelas pessoas que estavam cuidando do mesmo paciente já se conheciam profundamente. Eles não eram médicos ou enfermeiros estranhos designados para o mesmo turno por acaso. Eles já se conheciam de outras funções dentro do próprio hospital. Conheciam as famílias uns dos outros, frequentavam os mesmos eventos na comunidade no final de semana. E aqui é onde fica realmente interessante para a gente pensar sobre a estrutura de equipes de alta performance no mundo de hoje. Pensa só na diferença entre reunir um grupo de músicos brilhantes,
sei lá, os melhores do mundo, com diplomas dos maiores conservatórios, mas que nunca se viram na vida, e pedir para eles tocarem um jazz totalmente improvisado juntos. Ah, pode até sair um som bom por causa da técnica, mas vai ter atrito, né? Falta aquela sintonia fina. Exato. Vai bater cabeça em alguma nota. Agora, compara isso com uma banda de garagem que toca junta toda sexta-feira há 20 anos. A banda de garagem pode até não ter aquele mesmo nível técnico, acadêmico, impecável, mas o baixista sabe exatamente o milissegundo em que o baterista vai acelerar o ritmo, eles se comunicam pelo olhar, entende? Aham, tem um sincronismo invisível ali. Sim. E o interessante é que a medicina tradicional e o próprio mundo corporativo ocidental de hoje em dia frequentemente pregam a visão de que profissionais devem ser estritamente profissionais. Foco na técnica e só. A ideia é que você, como funcionário, deve ser tipo uma pecinha de Lego intercambiável, qualquer um encaixa no seu lugar, o sistema roda igual. O famoso deixe seus problemas e suas relações da porta para fora, né? Isso. Mas o que o hospital de Whakatane provou foi exatamente o oposto disso. A eficiência monumental deles sobre pressão extrema veio justamente do fato deles serem uma grande barulhenta banda de garagem comunitária. Isso levanta uma questão importante sobre a forma como a própria ciência da saúde moderna define o que é resiliência. Na literatura acadêmica padrão, equipes de saúde são frequentemente tratadas como sistemas técnicos totalmente fechados, onde a emoção e a comunidade, como você disse, ficam da porta para fora do hospital. É um modelo muito frio se parar para pensar. Muito. Mas este artigo científico subverte completamente essa noção. Ele prova, com dados empíricos pesados daquele dia, que ignorar a dimensão social num planejamento é um erro absurdo. O estudo demonstra que o conhecimento indígena e a espiritualidade, que lá na cultura maora é chamada de wairua, criaram um senso de união palpável entre eles. E como eles chamam esse senso de união? Eles chamam de kotaritanga. E foi justamente esse senso de união, esse tecido social super grosso e resistente, que serviu como a verdadeira infraestrutura de resposta a emergências ali. Não foi o papel... Nossa, é quase como se os relacionamentos entre a equipe fossem cabos de aço segurando as paredes daquele hospital enquanto o terremoto acontecia lá dentro. E sabe o que mais? Essa fundação não se provou vital apenas naquelas poucas horas frenéticas de limpar cinzas e transferir dezenas de pacientes graves. Teve o depois, né? Sim, o estudo também se debruça sobre os dias e as semanas muito difíceis que se seguiram ao desastre ambiental, porque o trauma na cabeça de quem trabalha com isso não acaba magicamente quando o último helicóptero vai embora de volta para a base. E há uma frase no artigo que sintetiza tudo isso de forma brilhante. Me arrepiou quando li. Qual frase? A participante identificada como Totara resumiu a experiência dela dizendo o seguinte: 2 erupções foram sentidas naquele dia. Uma de Wakari e a outra de Aroha. E para quem está nos escutando e não está familiarizado, Aroha, na língua maori, significa amor, profundo cuidado e compaixão pelo próximo. Que reflexão profunda. Essa citação captura exatamente a essência do que permitiu a equipe inteira sobreviver àquele período pós-trauma insano. Porque lidar com dezenas de pacientes berrando de dor, com queimaduras catastróficas, gera um custo psicológico devastador para os médicos e enfermeiros. O desgaste emocional é indescritível, com certeza. Demais, e a recuperação mental dessa equipe não se deu por meio do preenchimento de formulários burocráticos do RH ou procedimentos padrão frios de mitigação de riscos. As autoras concluem de forma super categórica que a coesão social, aquela mesma coesão que agilizou a triagem das macas lá no começo, foi a rede de segurança emocional que evitou o colapso psicológico dos funcionários nas semanas seguintes. Eles se apoiaram fortemente naquele histórico compartilhado de vida na comunidade para encontrar alguma força para voltar ao trabalho. Isso nos traz uma lição estrondosa, não acha?
E uma lição que vai muito além das fronteiras e das ilhas da Nova Zelândia. A construção de laços de verdade entre funcionários dentro de um hospital, ou em qualquer organização crítica, na verdade, não é um luxo. O estudo enfatiza que promover a convivência ali dentro não é apenas uma atividade extracurricular divertida ou um happy hour que o setor de recursos humanos organiza para cumprir tabela de engajamento no final do mês. Não, de forma alguma. O estudo muda o status disso. Totalmente. As autoras são muito claras ao apontar que a familiaridade relacional é, na verdade, uma infraestrutura vital de sobrevivência que vai ditar se a sua instituição vai se adaptar para salvar o dia ou se vai desmoronar miseravelmente durante um evento extremo. Por isso, inclusive, que a recomendação final dessas pesquisadoras tem um forte peso político e administrativo para quem gere essas instituições. O artigo argumenta com firmeza que os líderes dos grandes sistemas de saúde globais precisam ativamente desenhar políticas que fomentem essas interações rotineiras na equipe. Não pode ser por acaso. Não. Os gestores precisam criar tempo e espaço de forma intencional para que o Whakaphanungatanga ocorra no ambiente de trabalho. Porque a verdadeira resiliência institucional não está na espessura do concreto das paredes da UTI, nem na complexidade absurda do software novo de gestão que eles compraram, mas sim na força genuína das pontes sociais que foram construídas entre profissionais de saúde durante os tempos de paz. Então, o que tudo isso significa para nós, se a gente se afastar e analisar o quadro completo dessa história? Significa que estamos diante de um exemplo magnífico onde o rigor absoluto da ciência acadêmica contemporânea está, na verdade, medindo, documentando com método e validando saberes ancestrais antigos. É um encontro muito bonito entre ciência moderna e tradição. Sem dúvida. Mostra que o conhecimento indígena, focado na coletividade e nessa forte interdependência humana, não é algo folclórico do passado, sabe? É, na prática de hoje, uma ciência refinada e perfeitamente aplicável à gestão de crises complexas e riscos extremos modernos. E para sintetizarmos todos esses dados maravilhosos, com a objetividade e o respeito acadêmico que o estudo exige, a capacidade incrivelmente adaptativa do Hospital de Whakatane naquele dia não foi apenas um sucesso da engenharia de protocolos. Muito longe disso. Foi a materialização viva dos princípios culturais maori. A união pré-existente ali foi a variável oculta, o trunfo na manga, que permitiu que um grupo de indivíduos assustados se transformasse num organismo resiliente, capaz de esticar e suportar uma pressão muito além da sua capacidade teórica, sem se romper. Chegando ao final da nossa jornada de hoje, é imperativo reconhecer a extrema relevância deste artigo que a gente trouxe aqui. O trabalho que em breve vai estampar as páginas do International Journal of Disaster Risk Reduction oferece, de fato, uma contribuição transformadora para o mundo. Ele prova com todas as letras que tentar gerenciar desastres apenas com tecnologia, verbas e cartilhas, ignorando solenemente a dimensão comunitária e o respeito ao conhecimento local de onde se está inserido, é literalmente construir um castelo de cartas na beira de um precipício. O fator humano é e sempre será o alicerce fundamental. Sem dúvida alguma. E os dados recolhidos deixam uma mensagem muito clara e universal sobre preparo institucional. Onde há vínculos comunitários reais e cultivados, há uma capacidade quase ilimitada de adaptação frente ao pior cenário imprevisível. E para amarrarmos tudo isso que a gente discutiu tão profundamente, deixamos uma provocação aqui. Uma reflexão mesmo para quem está nos escutando pensar ao longo dos próximos dias. Vivemos em um mundo onde o nosso mercado de trabalho atual frequentemente idolatra a alta rotatividade de funcionários, onde a gente celebra a otimização excessiva de absolutamente cada minuto produtivo e onde o trabalho puramente transacional e remoto vem ganhando cada vez mais espaço em tudo. Diante desse cenário todo, como é que as nossas instituições podem construir essa vital infraestrutura de relacionamento antes que o próximo grande desastre teste sem dó a nossa capacidade de agir em conjunto? Como é que a gente pode criar o tempo e o espaço de qualidade para formarmos as nossas próprias bandas de garagem corporativas ou comunitárias antes que a gente precise tocar de improviso a música mais difícil e caótica das nossas vidas? Fica esse questionamento importante no ar.
Reitero o nosso convite carinhoso para que acompanhem o canal, deixem a sua curtida e compartilhem muito esse conteúdo para espalhar essa reflexão valiosa para mais gente. Agradecemos demais a companhia e a atenção e até a nossa próxima exploração profunda. Tchau, tchau! Um abraço, até a próxima.